Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo aqui é uma continuação direta do último vídeo que eu comentei sobre o SMC para os ativos de futuros brasileiros da nossa B3, beleza? E hoje nós então vamos falar sobre Weekly Profiles, sobre o refinamento de toda análise, sobre os speed arrays, os termos gráficos menores e sobre o padrão de reversão. Ok? Então vamos lá para o Weekly Profiles. O que eu tenho a dizer para vocês, primeiramente, sobre Weekly Profiles, é que esse aqui é um tema muito grande. Ele tem muitos diagramas, muitas coisinhas, muitas teorias por trás, muitas coisas que eu não vou estar abordando aqui, até porque esse Weekly Profile não é nem algo comum da gente se usar aqui no Brasil, porém, vamos estar implementando aqui dentro do operacional para a gente poder ter uma maior assertividade. Eu vou passar só alguns pontos aqui importantes, ok? Então não se preocupem muito com isso por agora. Mais para frente, caso vocês queiram melhorar ainda mais a assertividade de vocês, aí sim vocês podem estar se aprofundando mesmo nos Weekly Profiles, ok? Então eu vou mostrar diretamente no gráfico aqui para vocês. Bom, aqui eu tenho a última semana do nosso ativo do mini índice sendo dividida em dias aqui, ok? Eu tenho ela sendo dividida em dias. Então, eu tenho aqui a minha segunda-feira abrindo aqui nesse ponto aqui, ok? Opa, nesse ponto aqui abre a minha segunda-feira e aqui eu tenho uma semana inteira e aqui eu tenho a outra semana inteira, de segunda a sexta também. E o que eu quero que vocês prestem atenção são nos seguintes profiles, nos seguintes dias da semana. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que segunda-feira faz, no que terça-feira faz e no que quarta-feira faz. Esses são os dias mais relevantes quando a gente está falando de Weekly Profiles, porque a gente pode ter esses 3 dias formando uma mínima ou uma máxima para aquela semana, ok? Então, dito isso, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que cada um dos dias está fazendo, qual movimento cada um dos dias está fazendo e qual que é o alvo dessas semanas, ok? Então, começando por essa semana aqui atrás, eu olhando para trás aqui nesse gráfico, eu vejo os seguintes alvos para essa semana. Eu vejo que segunda-feira começou fazendo um choque, mudando uma característica de baixa para uma característica de alta. Então eu vou buscar possíveis alvos. Quais são esses possíveis alvos, Couto? Topos de liquidez. Por exemplo, esse topo de liquidez aqui atrás é um alvo, sai propaganda. E, por exemplo, essa Fair Value Gap é um alvo para essa nossa próxima semana, que agora tende a ser de alta. E isso se concretiza quando a gente percebe pelo nosso Weekly Profile que segunda-feira é a mínima da semana. E você vê que terça-feira nem ameaça chegar perto da mínima de segunda-feira. E o que eu quero dizer com isso? Num padrão muito comum de Weekly Profiles é terça-feira ser a mínima ou a máxima da semana. Tá bom? Ou ele forma uma mínima ou ele forma uma máxima. Isso é muito comum. Porém, existem dias que terça-feira não forma nenhuma das duas. Ok? Existem momentos que terça-feira simplesmente fica igual ele ficou aqui, olha só, de lado. Tá bom? Então eu preciso que vocês passem a prestar mais atenção no que os dias da semana estão fazendo. Então segunda-feira fez uma expansão, terça-feira ficou de lado, ele não formou nem a máxima nem uma mínima. Agora, quarta-feira, o que a gente pode esperar de quarta-feira? Quarta-feira forma uma máxima da semana. Já que terça-feira não formou. E aí a gente entra no Weekly Profile de Wednesday High of the Week, ou seja, quarta-feira máxima da semana. Como o preço ele veio nos seus alvos, e encostou em todos os seus alvos, isso aqui sendo Speed Arrays, e formando essa máxima e fazendo um choque, ele confirma um topo. Então, pessoal, ele confirmou esse topo aqui pra gente, fazendo esse choque, batendo em todos os alvos e
revertendo no Weekly Profile favorável de quarta-feira, sendo a máxima da semana. Então, você precisa alinhar não só a sua análise de reversão, sua análise de alvos, mas você precisa alinhar ela com o tempo, você precisa refinar ela com o tempo. E os Weekly Profiles estão aí para isso. Ok? Então, a gente teve aqui o preço tendo quarta-feira como a máxima da semana e caindo todo o resto da semana. E quinta-feira fez a mínima da semana, mas isso não faz parte do Weekly Profile, ok? O Weekly Profile é segunda mínima, quarta máxima. Então a gente fica todo dentro desse range aqui, ok? A gente ficou dentro desse range aqui durante essa semana. Então quinta-feira a gente foi trabalhar nesse range, sexta a gente trabalhou nesse range, beleza? Então abrimos outra semana, a gente já pode mudar esse range, a gente vai ter provavelmente um novo Weekly Profile aqui. E como a gente está dentro de uma tendência de baixa, em algum momento esse preço ele vai formar uma máxima e ele vai formar uma mínima. Então você pode reparar que as máximas, como aqui a gente estava no movimento de alta, eu marquei o preço de abertura aqui, você vê que o preço passa pouco. Tá vendo? Ele só passou esse paviozão aqui abaixo do preço de abertura. E logo já deu continuidade na alta, porque isso é uma formação de um candle. Ou seja, se o candle é de alta, ele vai passar pouco tempo abaixo do preço de abertura desse candle. Né? Pensando num candle semanal aqui agora. Então o candle semanal ele vai só vir um pouquinho abaixo da abertura dele e já vai voltar a subir. Então, tendo essa mesma lógica, se a gente vier aqui para essa próxima semana, eu vou tirar esse preço daqui e vou passar esse preço para a abertura dessa próxima semana. E vocês vão reparar que o preço da última semana do ativo do mini índice brasileiro, ele só veio trabalhar em regiões aqui acima e já voltou a fazer esse movimento descendente. Por quê? Se eu estou numa Weekly Formation, onde o preço ele tem alvos abaixo, quais alvos abaixo ele tem, Couto? Ele tem alvos abaixo. Por exemplo, nesse gapzão que ele deixou aqui, isso aqui é um alvo de preço. Tem esse alvo aqui, por exemplo. Ok? Ele tem esse alvo e ele tá num movimento descendente, ele vai querer buscar esses alvos. Então, não faz sentido o preço ficar acima por muito tempo. E o que é que você percebe aqui na formação de segunda-feira? Segunda-feira faz a máxima aqui e joga um movimento lá embaixo. Terça-feira abre jogando lá embaixo também. Então, terça-feira você já poderia saber que provavelmente segunda-feira ia ser a máxima da semana, porque o preço já andou bastante. Olha só quanto o preço já andou. O preço andou muitos pontos aqui, dessa máxima até essa mínima, a 2.000 pontos. Certo? Então você já tem essa noção de que a gente está no viés de baixa, a gente tem alvo de baixa, não tem motivo para o mercado voltar acima desse topo. Então provavelmente isso aqui é a máxima da nossa semana. Então vamos prestar atenção em operações de venda. Terça-feira abrindo, você percebe que a abertura de terça-feira, né? Deixa eu puxar aqui, foi aqui nesse ponto. Você percebe que o preço ele passou bastante tempo abaixo da abertura de terça-feira. Ele deu um movimento de alta aqui. Mas você percebe que ele, logo quando ele chegou aqui acima desse preço de abertura, ele já sofreu novamente um movimento de baixa, novamente uma queda aqui, até atingir o seu alvo completo. Atingindo seu alvo, você percebe que terça-feira ele não conseguiu atingir o alvo, ele deixou um espaço aqui, ou seja, ele só formou uma liquidez, ele só formou um swing low aqui. Então, quarta-feira pode ser a mínima dessa semana. Assim como quarta-feira foi a máxima dessa semana aqui atrás, quarta-feira pode ser a mínima dessa semana aqui. Agora, por que não, né? Então, quarta-feira, ele atinge o seu alvo e ele fica brigando dentro dessa região de alvo. E ele manipula esse paviozinho aqui, esse fundinho,
e bota a mínima da semana aqui, exatamente às 10 da manhã. Também é um horário muito importante. Então ele, cara, coloca a mínima da semana. Eu vou até traçar aqui. Nossa máxima da semana anterior foi aqui. Essa semana fez essa mínima aqui. Todas as duas na quarta-feira. Ok? E você percebe então que a partir daqui, deixa eu dar um pouco mais de zoom, o preço então ele reverte subindo, né? Fazendo esse movimento ascendente agora. Ok? Ele mudou sua característica para uma alta, no qual agora ele tende a fazer novamente alta. E as regiões da compra agora tendem a ser respeitadas para que o preço atinja alvos mais acima. Então, por exemplo, esse ponto aqui pode ser um ponto que pode ser respeitado. Se a gente lembra da nossa última aula, a gente tem aqui esse range de uma liquidez até outra liquidez. E a gente tem, né, ó, um possível movimento de alta a ser formado aqui. Eu vou estar passando na tela alguns profiles, só para vocês terem uma noção, ok? Bom, tem aqui o Classic Tuesday Low of the Week, que é... tem tudo aqui dizendo na tela. Eu vou deixar passando cada um deles para você poder ir anotando aí ou então olhando, beleza? Eu quero que você leia aqui as coisas. Tá em inglês, mas eu vou tentar pôr em português, calma aí. Bom, eu tentei traduzir, mas ficou bem ruim a tradução, porque tem termos aqui que o tradutor não compreende por ser termos técnicos, né? Mas a Tuesday Low of the Week é um perfil de compra, perfil bullish, tá bom? Acontece quando o preço manipula mínimas de segunda-feira, indo buscar um PG Array aqui de baixo, tempo gráfico maior, e revertendo. A High of the Week é a mesma coisa, só que tende a manipular a máxima de terça, de segunda, perdão, tocar no PG Array e fazer o seu movimento de baixa, buscando alvos abaixo. A Wednesday Low of the Week, que é de quarta-feira, ele tende a manipular a mínima de terça e de segunda, bater no PG Array aqui de baixo, fazer movimentos de alta. A Wednesday High of the Week, ele tende a manipular a máxima de segunda e a máxima de terça, tocar em um PG Array que não foi tocado ainda, fazer um movimento de baixa. Bom, Consolidation Tuesday Bullish Reversal, isso aqui já é um pouco mais complicado, mas é quando o mercado ele coloca uma mínima na terça e uma máxima na quarta, dentro de um range apertado, não um range muito amplo, deixando assim essa segunda-feira, essa terça, como alvo da reversão de quarta. Então, no caso, a gente não tem alvos aqui por ter sido um range apertado, por ter sido pouco espaço entre a mínima e a máxima. Essa mínima acaba servindo como a liquidez, o alvo do preço, para quinta-feira capturar e reverter. E é a mesma coisa aqui, só que ao contrário, né? Consolidation Thursday, aqui High, beleza? Consolidation Midweek Rally, isso aqui é tipo uma Wednesday Low of the Week, só que não é a Wednesday Low of the Week, porque ela fica dentro do range de segunda e dentro do range de terça-feira. E aqui dentro ela acha uma liquidez interna, no qual ela sobe, né? Liquidez interna a gente compreende como fair value gap. Ok? Consolidation Midweek Decline é quando a gente tem basicamente a Wednesday High of the Week, só que não é a High of the Week, porque ela fica dentro do range de terça-feira, de segunda-feira. Mas ainda assim é quarta-feira que vem aqui um ponto de liquidez interna e faz uma máxima para dar quantidade de movimentos de baixa. E esse aqui, Seek and Destroy Bullish Friday, é o range total. Quando o mercado ele faz muito range, ele fica bem lateral aqui, assim, acumulando declinado. E sexta-feira, quando abre sexta-feira, ela tende a capturar a máxima. Aqui, beleza? E aqui é a mesma coisa, também fica declinado, certo? Fazendo essa formação aqui, assim, declinada, tipo um canal. E sexta-feira ela faz um movimento para poder capturar a liquidez. Ok? E tem o Wednesday Weekly Bullish Reversal, que é
mais ou menos a mesma coisa do Wednesday Low of the Week. Ok, é a mesma coisa. Wednesday, isso aqui também é a mesma coisa. Ok? E é isso. Muito obrigado aí ao esse ICT-pdf.com aqui. Esse material é dele. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, ok, já comentamos sobre Weekly Profiles. Agora nós vamos comentar sobre um refinamento, colocando isso aqui em uma ordem, né? Olha só, vamos passar para cá. Para a parte do refinamento. Ok? Isso aqui a gente vai estar utilizando vários tempos gráficos, ok? Para a gente achar a análise e a gente achar algo que se chama Draw on Liquidity, DOL. Ok? A gente vai estar vendo isso no gráfico. Bom, pessoal, o que seria Draw on Liquidity? Couto, como é que se escreve isso? É assim, olha só. Draw on Liquidity. Também conhecido como DOL, nosso DOL. Que a gente vai estar chamando, né, pela sua abreviação, porque é para isso que uma abreviação serve. Então, o nosso Draw on Liquidity, ele é nada mais, nada menos do que o próximo PD Array que o gráfico do tempo gráfico maior está indo buscar, ok? Pelo Liquidity Cycle, que a gente já comentou, de liquidez interna para liquidez externa, de externa para interna, o mercado sempre está indo buscar algum PD Array. Basta a gente saber qual PD Array é esse e a gente antecipar esse PD Array. Ok? Então, o nosso Draw on Liquidity, eu estou aqui no gráfico de 4 horas, é o próximo ponto em que o preço vai buscar. Então, o que você pode esperar? Que o preço vai buscar máximas ou mínimas, ou que o preço vai buscar Fair Value Gaps. Tá bom? Então, aqui, nesse momento do preço, qual que é o nosso Draw on Liquidity? A gente pode ter múltiplos Draw on Liquidities. Beleza? Normalmente, de maneira mais saudável, é a gente ter um só Draw on Liquidity. Tá bom? Mas eu vou dizer que existem vários pontos que podem servir como Draw on Liquidity. No momento atual do dólar, a gente acabou de fazer o quê? A gente acabou de vir de uma Fair Value Gap da compra, que foi respeitada aqui, e geramos uma nova Fair Value Gap da compra. Ok? Isso é muito importante. A gente gerou uma nova Fair Value Gap aqui, dando continuidade a esse movimento de alta, ou seja, dando ênfase nesse possível movimento de alta aqui pelo 4 horas. Tendo isso em mente, a gente tem noção agora de que o mercado, então, ele vai ir buscar máximas. Quais máximas? A gente pode usar máximas estratégicas. A gente pode usar Draw on Liquidities estratégicos. Como, por exemplo, eu estou percebendo aqui que segunda-feira, 8 da manhã, fez essa máxima aqui. E quarta-feira tentou renovar essa máxima, mas não conseguiu. Ele fez um Weekly Profile aqui, da quarta-feira, ser aquele topo declinado. Então, isso para mim é a liquidez mais aparente que a gente está tendo aqui. Ah, Couto, mas tem essa liquidez aqui, tem essas outras liquidez aqui. Sim, pessoal. Mas, por essa lógica que eu acabei de comentar, essas máximas aqui são uma liquidez muito interessante. Principalmente essa máxima de quarta-feira aqui. Imagina quantos stop loss não tem aqui acima dessa região. Então, essa aqui é um ponto de liquidez muito relevante. O preço ele tende a dar continuidade nesse movimento de alta. Isso significa que eu vou sair comprando aqui? Não. Mas isso significa que eu vou prestar atenção nas regiões, possíveis regiões, que podem me auxiliar a chegar nessa compra. Aqui a gente tem uma Inverse Fair Value Gap, por exemplo, que foi respeitada aqui na compra, foi rompida, está sendo respeitada. Inverse Fair Value Gap é uma Fair Value Gap que era da venda, você vê que ela respeitou na venda, esse candle verde veio aqui, depois caiu. Depois que ela é rompida e é usada como uma região da compra, ela é uma Inverse Fair Value Gap, ela inverteu o seu papel de venda para compra. É igual uma resistência que é rompida e vira suporte. Beleza? Então a gente tem esses pontos aqui suportando uma possível alta para o dólar. Então o dólar a gente já tem um viés de alta, ok? O nosso Draw on Liquidity é aqui em cima e aqui embaixo. Qual é o nosso primeiro Draw on Liquidity em ordem? É mais comum, né? O que a gente está esperando é que o mercado ele vai vir aqui acima para depois descer.
ok? Isso é o que a gente espera, porque a gente sabe que o mercado já saiu de uma liquidez interna, ele vai para uma liquidez externa agora. E quando ele chegar na liquidez externa, ele vai vir para a liquidez interna. Então, para a gente, essa é a nossa lógica. Por enquanto, né? A gente precisa de mais confirmações. Vamos pegar, então, semanas passadas aqui, para a gente fazer um pequeno backtest. Bom, meus amigos, puxei uma outra semana aqui. E aqui está a nossa semana. Aqui eu estou analisando com vocês. E aqui eu tenho a semana anterior. Nessa semana anterior, quinta-feira e sexta-feira, fizeram esse choque, trocando essa característica para alta, nos colocando agora em um range de alta. Essa mínima aqui tende a não ser perdida, né? Tende a não ser rompida essa mínima, já que agora a gente fez um choque para alta. Essa é a nossa semana aqui de segunda-feira. Eu peguei a semana da outra semana, né? No caso, tem essa semana aqui também. Ok? Então, essa semana aqui, ela voltou para a região de compra, né? Igual eu havia falado. Aqui de baixo, desse choque, né? Dessa nossa breaker aqui. Então, a gente estava totalmente dentro de uma região de compra para essa semana aqui. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que os nossos alvos aqui, ou seja, nossos drawn liquidities, vão ser o quê? Máximas e mínimas. Ok? Então, a gente tem aqui esse gap aqui como sendo um drawn liquidity. Perfeito. Eu vou colocar um retângulo. A gente tem esse gap aqui como sendo um possível drawn liquidity. Eu tenho essa máxima que também serve no drawn liquidity. Então, eu sei, então, a partir de agora, que essa semana ela tem como objetivo alcançar esses alvos. Ok? Essa semana aqui. E também gerar estrutura para alcançar essa máxima aqui em cima. Então, essa semana aqui, ela não é responsável por alcançar essa máxima aqui em cima, mas por gerar uma estrutura para a próxima semana e buscar esse alvo aqui em cima, que é o drawn liquidity principal do gráfico semanal. Ok? Então, a partir desse entendimento, a gente pode operar compras aqui buscando esses alvos. Então, vocês percebem que esses aqui são os meus drawn liquidities. Eu tenho um drawn liquidity, dois drawn liquidities, três drawn liquidities. Eu tenho um drawn liquidity mais próximo para operações mais curtas, mais rápidas. Eu tenho um drawn liquidity médio para operações de médio prazo e eu tenho um drawn liquidity mais alto, para mais longo, para operações mais longas e stops mais longos. Certo? Então, normalmente assim a gente vai estar trabalhando aqui. E aí vai depender, né, do que aconteceu aqui dentro desse período de tempo. Se eu coloco aqui no gráfico de 15 minutos, por exemplo, será que a gente poderia ter trabalhado, comprado para buscar esse ponto aqui em cima? Eu creio que sim. Eu creio que a gente poderia ter trabalhado, comprado sim. Por exemplo, nesse ponto aqui. Trabalhar uma compra. Com alvos aqui acima, nesses drawn liquidities. Sim, poderíamos. Ok. Assim como nós poderíamos ter esperado setups mais longos, semanais, igual eu comentei com vocês, para estar buscando os alvos mais longos. Por exemplo, Wednesday, Low of the Week. A gente tem aqui um setup de quarta-feira, que abre bem aqui, ser a mínima da semana. Então, percebe? Abaixo da abertura de quarta-feira, a gente tem ele como sendo a mínima da semana. Perfeito? A mínima da semana aqui sendo quarta-feira. Então, a gente pode buscar operações de compra aqui, a partir desse ponto. Então,
por exemplo. O mercado fazendo uma estrutura de alta aqui. E voltando nas suas regiões de Fair Value Gap, né? A gente pode operar na ponta compradora aqui. E como a gente está operando um setup aqui, um profile semanal, a gente pode buscar um alvo maior, um alvo semanal aqui, que foi atingido posteriormente aqui, quinta-feira. Beleza? E para a gente buscar o último alvo lá em cima, a gente precisa ver um setup de continuidade da próxima semana. Nos indicar isso. Então, eu vou tirar essas linhas aqui para ficar mais claro. Da próxima semana, abrindo bem aqui embaixo. Abre segunda-feira, né? Segunda-feira é bem aqui. Então, a gente já tem essa noção. A gente já tem essa noção de que o preço ele quer atingir esses alvos aqui em cima, tá bom? Então isso já nos dá um viés de alta para o dia e para a semana muito forte, porque a gente sabe que essa aqui são os nossos round liquidities. Então a gente vai procurar por oportunidades de compra. Ok? Procurando por oportunidades de compra, a gente compreende que o mercado ele já montou uma estrutura de continuidade aqui da semana passada, porque ele já fez todo esse range aqui de alta, que não tende a ser rompido, né? Ele tende a ser preservado. E comprar abaixo de 50% é o nosso papel. Então, a região de compra que a gente encontrar, que seja contextualizada aqui abaixo da região de 50%, a gente vai estar realizando uma operação de compra. Então, eu tenho Inverse Fair Value Gaps aqui. Tenho esse gap aqui como um exemplo. Ok? Esse gap aqui como exemplo. A gente teve uma reversão aqui. Mercado voltando para fazer esse movimento de alta e a gente estando abaixo da abertura segunda-feira é a nossa oportunidade de fazer uma compra. E aqui sim a gente vai estar tendo o alvo no John Liquidity cá em cima, que pagaria uma operação aí muito grande. Mas aqui sim a gente teve que aguardar a semana anterior formar a estrutura de continuidade e esperar a região dentro, esperar o ponto aqui de compra PGRA ser formado dentro da região de discount, 50% para baixo do range, um padrão de manipulação, né, um profile de segunda-feira sendo a mínima da semana. E a gente poderia pegar esse movimento todo de alta aí, baseado aqui nas coisas que eu já comentei para vocês. Beleza? Então é mais ou menos assim que a gente vai fazer o refinamento. Bom, então estamos avançando muito bem aqui nos nossos conteúdos. Vocês já aprenderam mais ou menos como fazer um refinamento da análise de tempo gráfico maior. E eu preciso que vocês incluam todos os passos, ok? Então vocês vão prestar atenção na estrutura, vocês vão prestar atenção no daily bias, vocês vão prestar atenção nos weekly profiles. E aí sim fazer um refinamento. Agora eu vou comentar sobre os speed arrays do 1 hora, do 15 e dos 5 minutos. Esses speed arrays são os speed arrays que vão ser responsáveis por segurar o preço para fazer um movimento a favor do John Liquidity, a favor do seu refinamento. Se você refinou uma entrada de compra, entendeu que o bias é de alta e que o mercado quer atingir alvos mais acima, você vai em speed arrays de 1 hora, 15 minutos e 5 minutos para poder fazer suas operações, principalmente nos 15 minutos. A gente vai estar comentando sobre eles agora. Bom, o primeiro e mais clássico é uma Fair Value Gap. Então eu tenho meu John Liquidity aqui em cima e o meu preço faz uma estrutura de alta e deixa Fair Value Gaps. Eu vou puxar minha região de 50%. Eu vou perceber que existe uma Fair Value Gap que está aqui na região de 50%. Essa é a Fair Value Gap que eu vou querer trabalhar.
ok? Não essa aqui de cima, por exemplo. Essa aqui é a mais clássica, eu tô aqui no gráfico de 15 minutos. É o nosso ponto de entrada aqui. Nossos stops da Fair Value Gap é abaixo do candle que formou a Fair Value Gap. Então, abaixo do pavio dele, a gente deixa nosso stop. E o nosso alvo lá, nosso John Liquidity. Ou, caso eu queira fazer uma operação de scalper, eu posso deixar o meu stop um pouquinho abaixo do Fair Value Gap e o meu alvo no primeiro topo. Ok? Ou aqui, ou então na primeira Fair Value Gap da venda. Então esse é o Fair Value Gap. Um modo de você entrar a favor do seu John Liquidity, do seu refinamento, usando uma Fair Value Gap. E aqui eu tenho então um sweep de liquidez acima desse topo que foi formado numa quarta-feira. E a mínima também foi formada numa quarta-feira. E aí a gente tem aquele profile, aquele weekly profile, de que quinta-feira captura um ponto e vai buscar outro. Então, com base nisso, a gente sabe que essa mínima aqui é o nosso John Liquidity, é o nosso alvo para operações de venda. A partir do momento que o mercado ele perde esse fundo aqui, esse ponto todo aqui se torna meu Mitigation Order Block. Beleza? Opa, meu Mitigation Order Block. Onde eu vou pegar operações vendedoras. Mas eu preciso puxar todo o meu range aqui atrás e estar vendendo acima da região de 50%. Então, eu estando fazendo isso, eu posso simplesmente colocar minha venda aqui. Stop no topo e o alvo lá no nosso John Liquidity. Então, aqui eu estou usando Mitigation e Breaker Block. Então, essas duas também servem com PG Arrays e tempo gráfico menor. Perfeito? E desse mesmo modelo, a gente tem as Inversion Fair Value Gaps. Que, de mesma forma, eu poderia ter pegado essa mesma operação, simplesmente tendo observado no Fair Value Gap da compra virando a Fair Value Gap da venda em uma região importante. Seja essa aqui. Ok? Essa aqui virou uma Inversion Fair Value Gap muito forte, que foi responsável por segurar o preço na alta. Agora ela foi rompida para baixo, virando uma região de resistência acima da 50%. Eu tinha da mesma forma a mesma entrada aqui, nesse outro conceito também, ok? E o nosso alvo aqui abaixo, o nosso John Liquidity. Perfeito? E a gente tem, por último, Propulsion Block. Propulsion Block é quando a gente tem um candle verde que faz um pullback em uma região dessas fortes e depois ele é rompido. Então eu vou dar o mesmo exemplo aqui dessa inversion. Você percebe que ela foi rompida aqui, certo? A gente tem esse único candle verde aqui fazendo um pullback e depois ele é engolfado pelo próximo candle vermelho, pelo próximo candle preto. E a mínima dele também é rompida. Então, esse bloco aqui, esse candle se torna um bloco que a gente chama de Propulsion Block. E a gente pode traçar ele de seu preço de abertura com o seu preço de fechamento. Ok? Essa região é a nossa região de Propulsion Block. Eles estando acima dos 50% do range, a gente tem uma operação de continuidade aqui. Nesse ponto também. Então, operação de venda, o nosso stop acima da máxima do Propulsion Block. Aqui esse candle preto, ele fez um pavio acima, então a gente vai considerar ela. E o nosso alvo, vocês compreenderam que é aqui embaixo. Dentro desse cenário aqui, eu tive muitas oportunidades de pegar essa venda, que estava descarada. Uma venda descarada, escancarada aqui no preço. Um sweep de liquidez em cima e uma troca para vir buscar um fundo da semana. Então, operação muito clean, com um racional muito clean, perfeito, muito bem executada. Você teve bastante oportunidade de executar ela usando speed arrays e tempo gráfico menor.
ok? Bom, perfeito, amigos. Então, temos completado 90% do nosso SMC. E agora vamos falar sobre Reversal, ou também conhecido como Market Maker Model, MMXM, Smart Money Reversal. Bom, nesse caso aqui eu tenho esse diagrama, que é um Market Maker Sell Model, ou seja, ele é para venda. E ele começa com uma fase de compra, uma fase dos compradores, e depois uma fase de reversão para os vendedores. A gente vai estar focando principalmente nessa estrutura de reversão aqui de cima e nas possíveis continuações que a gente pode pegar. E para a gente formar um Market Maker Buy Model, ou seja, de compra, é só a gente inverter isso aqui. E pronto, a gente tem a mesma coisa, ok? Mesmo modelo. Show de bola? Então, vamos procurar um exemplo aqui no gráfico, isso aqui acontece bastante, para poder estar dando de exemplo aqui para vocês. O nosso Market Maker Model Reversal, ele começa no tempo gráfico maior, eu estou aqui no tempo gráfico de 1 hora, por exemplo. E nossa semana a gente tinha esse range de segunda a quarta, e sexta-feira ficou responsável por capturar essa mínima da quarta-feira, dentro de uma região de Fair Value Gap, e abaixo de 50% do range. Então, para compras aqui, a gente tinha um Drawn Liquidity aqui acima, e para nossas compras a gente tinha aqui comprar abaixo dessa região de 50%. E aqui foi a única oportunidade que a gente teve de fazer isso. Porém, percebam quanto ela pagou, né? Deu um baita de um movimento aí de 67 pontos para o mini dólar. E aqui eu vou estar utilizando o gráfico de 1 minuto para estar fazendo a observação do nosso Market Maker Model. Beleza? Então, o nosso Market Maker Model, ele começa, não sei se vocês lembram, com uma acumulação original. Essa é a minha acumulação original. Ok? Depois ela passa por uma outra fase de acumulação. Então, ela tem uma estrutura de reversão. Aqui, no caso, essa estrutura de reversão é a captura de liquidez aqui abaixo e um choque aqui em cima. Ok? Então, isso seria o nosso Market Maker Model. A gente precisa dessas duas acumulações aqui atrás, original sendo uma maior. Não precisa ser tão grande assim, pode ser um pouco menor. Uma outra acumulação próxima da região, gerando mais liquidez. Uma captura de liquidez abaixo. Aqui nesse caso foi no próprio ponto do H1. Mas se isso aqui fosse uma Fair Value Gap, por exemplo, a gente ia querer ver uma captura de liquidez também em outros pontos aqui. Lá de 1 hora, né? Então outras mínimas aqui acima sendo capturadas. Beleza? E aí a gente tem, então, esse choque, essa estrutura de choque aqui posicionada, bem posicionada nesse ponto. Igual eu acabei de comentar para vocês. E a gente tem, então, o nosso range aqui. E a gente vai procurar simplesmente uma compra em uma região aqui abaixo de 50%. Ok? Então temos ali nosso ponto, nossa value gap. A gente entra aqui, stop abaixo do fundo. E o nosso alvo é no nosso... A gente tem possíveis alvos aqui. A gente tem um alvo sendo nessa primeira acumulaçãozinha aqui. A gente tem outro alvo como sendo nessa outra acumulaçãozinha aqui em cima. A gente tem outro alvo na máxima de liquidez externa, aqui atrás, né? Do range de 1 hora. Ok? Então a gente tem esses três alvos. Um mais scalper, um mais médio e outro mais longo prazo. Beleza? Então a gente tem bastante possibilidades. Você pode ver que o mercado ele realmente fez um movimento de alta aqui bem interessante, né? Beleza? Então, um exemplo da venda é só você inverter isso. Ok? Você tem uma acumulação aqui principal, um movimento de alta com uma nova acumulação. Você tem aqui, por exemplo, que eu fiz aqui na captura de um ponto de liquidez, o choque, que foi o rompimento aqui desse fundo, a volta numa região de 50% para cima
e você vende ali na Fair Value Gap e o gráfico vai embora. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi todo o nosso conteúdo aqui dessa nossa minissérie. Bem introdutória, são conteúdos aqui básicos ainda. Não compliquei e nem coloquei conteúdos muito complicados aqui. Não coloquei nem muito aprofundado também. Não é bem superficial, mas ainda é um pouco superficial, beleza? Mas se você me mostrar que você teve interesse nesse conteúdo, manda mensagem aí ou deixa um comentário dizendo a palavra SMC para índice, que a gente vai estar dando procedência a esse conteúdo aqui. Só eu e você, beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você assistiu, deixa o like, comenta SMC para índice e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai aproveitar esse conteúdo. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos.